Vou ver um lugar porque tem muita gente hoje dormindo na praça. Tem umas coberturas ali. E eu desci hoje na praça, geralmente eu desço em um lugar coberto, né, mais sombra. Mas não teve jeito, hoje o Espírito me trouxe, valeu a pena. E eu vou pegar esse solzinho aqui para trazer a palavra para vocês. Tem duas cobertas ali, né, mas tem moradores de rua dormindo. E enfim, né, eu não vou gravar lá, mas também vi que tá meio sujinho ali. Eu vou gravar aqui, tá tudo certo. Vou gravar nessas paisagens lindas aqui para você. Vamos lá, quando Jesus estava falando com seus discípulos no Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente, siga-me. Se, queridos, nós encontramos em alguns versículos da palavra de Deus, alguns capítulos e livros separados, livros diferentes. E esse se, ele tem um sentido na palavra de Deus, né? Esse se, ele tem um sentido que eu vou explicar para você. Em Josué 24:15, quando ele fala com o povo ali, né? Quando Moisés já tinha morrido, ele chega com o povo e Josué fala com o povo sobre ele servir a Deus. E o povo assim, se porém, né, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolhe aí o Deus que vocês vão servir, né? Servir. Porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué fala também esse si para o povo, né? Que estava ali o povo de Israel desobedecendo a Deus. 7:17 fala também, se alguém, né, decidir fazer a vontade de Deus, quem descobrirá, né, se o que eu ensino vem de mim ou vem de Deus, né? O que João falou foi isso em João 7:17. Esse si na palavra de Deus, queridos, ele está condicionado à escolha, né? Eu sempre digo, repito e repito e repito, hoje falei, né, nos coletivos, que entre o propósito de Deus, né, que ele tem para você e bem aqui dele ser cumprido, existe uma caminhada que chama escolha, né? E isso vem de mim e de você todos os dias. O Senhor Jesus todos os dias ele vai bater na porta, a porta da tua casa, a porta do teu coração. E aí se você abrir o teu coração para ele, ele vai entrar e vai mudar a tua vida, mas isso é uma escolha sua. Eu não estou falando que muitas vezes essa pessoa não vai ter dúvida de algo, né? Porque a caminhada com Jesus, é na caminhada com Jesus que o Espírito Santo ele vai nos dando certeza dia após dia, né? Daquilo que nós precisamos deixar, daquilo que nós precisamos renunciar. É uma caminhada com ele, é ele que nos capacita. Quando eu vim para Jesus, eu vim usando um shortinho bem curtinho, eu vinha fazendo tantas coisas, eu vinha, né? Eu ainda vim da prostituição, porque quando eu falo prostituição, não se assuste não na rede social, porque se você anda com um e com o outro, né, isso se chama prostituição. Na palavra prostituição não é só aquela pessoa ali não que está se vendendo na rua que você conhece, mas na palavra de Deus é aquela que, né, faz, né, fora ali de uma aliança, fora ali de um casamento, fora ali de, né, então eu sei o que eu já fui porque eu não vivia isso antes de Jesus me resgatar. Então, quando eu vim para Jesus, eu vim cheia de mazelas e todos os dias nós precisamos deixar o Espírito Santo agir e nos limpar. Então, se você está aí na rede social, não tem Jesus e acha que, não, deixa eu ir para Jesus, né? Quando eu mudar tudo, eu sinto te informar que tu não vem. Porque quem convence, quem muda o teu dia a dia é o Espírito Santo de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo, não só esse, né? Entre tantos outros, porque ele é maravilhoso. Ele é tudo que nós precisamos para caminhar aqui na Terra. Eu quero te dizer que de repente você está aí na rede social e diz, Cleidiane, eu amo tanto as coisas de Jesus, mas eu quero te dizer que existe um padrão para seguir a Cristo. E esse padrão, de repente você vai dizer, é muita religiosidade. Não, queridos, existe um padrão mesmo. E o padrão de servir a Jesus, né, não é sobre religiosidade não, é sobre o que está lá na palavra, nessa que eu estou te falando. É sobre negar a si mesmo, negar diariamente, né? Você precisa se negar, você precisa mudar a tua rota, mudar o caminho, carregar a cruz dele e seguir. Não basta só amar o Evangelho de Cristo, não basta só, eu amo essa palavra, sair da igreja e encharcado com a palavra de Deus e na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado está errando, está em desobediência, porque, queridos, você vai perder tempo. Jesus, ele quer que você entregue o teu coração para ele, ele quer que você entregue e você viva uma vida assertiva para ele entregar tudo aquilo que ele tem também para entregar para ti. Ou você acha que a intenção é somente do teu pastor, é somente dos irmãos, te aconselhar, né, para mudar de vida? Não, queridos, isso é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. E para isso, sabe por quê? Porque Jesus, ele quer te abençoar, né? Jesus, ele tem
pressa. Quando a gente fala pressa, não é que Jesus não é dono do tempo. Não, gente, Jesus, ele quer nos abençoar. Em Salmos fala que ele é o Deus de já. E ele tem algo para ti, ele tem algo para mim. Mas ele não tem, sabe, só algo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Você precisa abrir teu coração, esperar todo dia com expectativa pelo teu Salvador. Todo dia que eu venho para a rua, queridos, eu crio expectativa. Eu digo, Senhor, eu estava comentando, né, um pouquinho na frente sobre hoje sair de casa e com frio na barriga, queridos. Todo dia que eu subo o coletivo, eu posso estudar a palavra, eu posso me aperfeiçoar na palavra, mas o frio na barriga está lá todo dia que eu saio. Sabe, isso se chama dependência do Espírito Santo. E aí quando ele começa a operar, quando ele começa a fazer, quando eu sinto a presença dele, queridos, vale a pena todo esse sol, vale a pena tudo que eu abro mão, vale a pena chegar 1, 2 horas em casa para almoçar, vale a pena eu deixar meu filho com meu marido. Às vezes ele diz assim, mamãe, não vai, eu digo, minha filha, eu vou e já volto. Vale a pena, queridos. Sabe, vale a pena ter que dormir cedo, vale a pena ter que acordar cedo, vale a pena trabalhar um pouco até tarde para levar os docinhos para vender na rua, para que eu gere renda e pague mais ônibus e abençoe também a minha casa, meu filho, quando a gente precisar. Vale a pena, queridos, vale a pena. Então nada que você faz, tudo que você abre mão aqui, queridos, entenda em nome de Jesus, tudo que você renuncia aqui por Jesus na terra. Jesus, queridos, ele tem muito mais para te entregar do céu. Eu tô aqui nessa praça, ninguém tá me vendo falando aqui, né? A não ser um monte de pessoas aí, né, que vai assistir o vídeo. Mas na verdade, ninguém tá me vendo falando aqui. Mas existe um céu aberto contemplando o que eu tô falando aqui. Existe um Deus que está olhando o que eu tô falando aqui para ti. Eu quero te dizer que é por esse Deus que você precisa se mover todos os dias na tua vida. Mover todos os dias por esse Deus significa renunciar. Por isso que a palavra de Deus fala diariamente. Mateus, eu vou te contar uma história. Em Mateus 19, 16, 30, fala sobre o jovem rico. Vou ser breve aqui contigo. E aí, esse jovem rico encontrou com Jesus e falou que queria a vida eterna. E aí ele falou assim, Jesus, o que eu faço de bom, né? Tô falando aqui do meu jeitinho, mas tá lá, né, em Mateus. O que eu faço de bom para herdar a vida eterna? E Jesus disse, bom? Mas bom só há um. Jesus estava se referindo a Deus, né, o nosso Pai. Só ele. Para ele dizer assim, então tá, então obedeça os mandamentos. Aí ele disse assim, mas isso eu já faço. O jovem rico na hora disse assim, opa, então eu vou ter a vida eterna, né? Porque isso eu já faço. Jesus foi lá no profundo, gente, porque quem é especialista de ir lá no nosso profundo é Jesus. Tem coisas que Jesus me pede e eu começo, né? Aí Jesus começa a falar comigo lá no profundo e ele sabe como tocar no nosso profundo. E aí, queridos, ele foi lá no profundo desse jovem rico. E aí quando ele chegou lá no profundo do jovem rico, o jovem rico ele disse assim, então, vende tudo que tu tem, né? E aí você vai herdar a vida eterna. Pergunto, você acha que Jesus, né? A palavra de Deus diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Tu acha que ele precisa de alguma coisa que eu, você ou esse jovem rico tinha? Não, querido, Jesus não precisa da nossa riqueza. Mas sabe o que Jesus quer de mim, de você? É o nosso coração. Então, ele entendeu, ele viu no profundo, porque olha, tu pode, sabe, querer driblar ali na raiz, você que está aí na rede social, o teu amigo, o teu esposo, né, o teu pastor, quem for, né, os teus líderes, mas Jesus te conhece no profundo, e é no profundo que ele entra para te tocar, é no profundo que ele entra para te convencer, porque quando Jesus entra, queridos, ou você deixa, né, quando Jesus te toca no profundo, ou tu larga a tua cruz, ou tu segue com a cruz de vez, independente do peso que ela tenha. Se Deus te tocar no profundo e você entender esse toque de Jesus, você vai carregar a cruz, mesmo que ela seja pesada, mesmo que você tenha que pegar sol, mesmo que você tenha que lidar aí com um casamento que não está tão legal, mesmo que você tenha, sabe, que renunciar e viver com uma esposa meio louca, mesmo que você tenha, sabe, que viver com uma esposa que gasta tudo que você tem, até capim, queimado, mesmo, queridos, mesmo que você tenha, sabe, que renunciar o teu namoro para você casar por aí, né, puro também, porque não é só mulher, viu? Não é só a mulher que passa por essas coisas de aguentar a tentação. O homem também. Tem muitos homens aí se guardando, glória a Deus por isso. E aí, queridos, quando você é tocado no profundo com Jesus, você não tem como deixar a cruz, você carrega mesmo. Mas também tem aqueles que não carregam e deixam Jesus pela metade. E né, a gente está orando por essas pessoas, porque a gente não tem que julgar não, queridos. A gente precisa orar.
né? Orar, porque nós só estamos de pé, queridos, porque tem alguém orando por mim. Porque, né, o Espírito Santo toca nos meus irmãos para orar por mim. Então a gente precisa um do outro todos os dias e depender do Espírito Santo também a cada dia, principalmente dele. Foi o caso desse jovem rico. O que aconteceu com ele? Ele carregou a cruz? Não. Ele pegou a cruz e deixou. Ele não aguentou. Porque sabe, queridos, existem algumas coisas que nós temos, existem algumas vontades que nós, né, vivemos, que vai nos levar para longe da vontade de Deus. Nós precisamos renunciar, queridos, porque é só na renúncia que você vai descobrir verdadeiramente qual é a verdadeira, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando você renuncia, queridos, o céu ele começa a te mostrar a vontade dele. E aí você começa a descobrir o teu propósito, você começa a descobrir que aquilo que você carregava, que você renunciou, não era tão importante assim. Eu vou te explicar por que eu estou te falando isso. Porque alguns anos atrás, logo quando eu vim para Jesus, queridos, era muito difícil eu não gastar dinheiro. Gente, eu gastava dinheiro adoidado. Eu gastava, meu esposo, olha, eu vou te falar, o pouco que o Fred tinha na conta, aí eu gastei. E o que ele não tinha na conta, eu gastei também. Porque, queridos, era difícil renunciar. Eu era como esse jovem rico, né? Eu não era rica, mas eu era rica de gastar. Vou te falar uma coisa, eu vivia o que eu não podia, né? Eu era status, era salto alto, não que salto alto seja, tá? Não, porque eu gosto de salto ainda, apesar de eu só andar com sapatilha. Me acostumei, quando eu ponho salto alto eu fico até meia pensa, mas eu vou te falar uma coisa, eu gastava dinheiro. Era bolsa de marca, era sapato alto, era isso e era aquilo. Quando eu entrei na igreja, o Senhor Jesus, já tem meu testemunho aqui, eu não vou me aprofundar no canal, mas quando eu entrei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para te abençoar. E quando eu entrei na igreja, gente, eu gastava demais. Eu vou até fazer, gente, eu tô prometendo testemunho de casamento, mas a gente ainda não fez porque eu tô esperando as férias do meu esposo. Porque é muito corrido, meu esposo trabalha comigo na rede social. Beijo, marido. O meu esposo é responsável por fazer essas lindas capas que você vê aí na rede social. Então ele está estudando para isso. Eu também estou estudando edição. Ele estuda sobre essa questão das capas, né? O meu esposo ele é muito criativo, muito talentoso. Isso tudo o Senhor deu para ele, esse talento. Então o meu esposo faz as capas. Eu trabalho com edição, então eu estudo sobre edição. E a gente fez essa parceria para que a gente consiga, né? Um consiga também ter mais tempo com o outro. Jesus, né? Nos deu essa missão e nós estamos segurando. Então, quando você orar por mim, coloque a família Cavalheiro toda junto, porque meu esposo trabalha comigo, o Davi trabalha também quando ele pega a nossa água, quando a gente está estudando ali na frente do computador, ele diz assim, mamãe, papai, vocês querem água? E ele corre e pega água, então tá todo mundo na missão, até o Hulk, queridos, o nosso cachorro, até o nosso cachorro tá na missão, porque às vezes o Hulk come tarde porque a gente está trabalhando, está estudando, então o Hulk também tá na missão. Então ore pela família Cavalheiro, porque eu tenho certeza que nós precisamos de oração. Então, fazer esse testemunho de casamento, que é um dos testemunhos que mudou a nossa vida, né? E aí eu tô esperando as férias dele, que eu creio em nome de Jesus vai estar pertinho, e a gente vai trazer muitos testemunhos abençoados, e isso aqui vai muito pro canal, gente, porque isso aqui foi uma das maiores dificuldades que eu vivi. Tô segurando aqui meu braço que tá doendo. Foi uma das maiores dificuldades que eu vivi no casamento, né? Foi ter sabedoria financeira. Gente, eu não tinha nenhuma. Então, na verdade, eu não tinha nenhuma sabedoria em nenhuma área. Foi o Espírito Santo mesmo que mudou a minha vida. E aí, gente, eu gastava demais na época. E eu gastava com tanta besteira. E hoje, sabe, gente, pelo amor de Deus, eu digo, Senhor Jesus, muito obrigado. Todo dia eu agradeço a Ele. Porque Ele me ensinou, sabe, queridos, a renunciar na caminhada. Tudo aquilo que eu estava vivendo naquele tempo com Jesus, eu não entendia porque eu estava vivendo. Mas aí, na dor, eu comecei a deixar o Espírito Santo trabalhar. Cleijane, como tu começou a deixar o Espírito Santo trabalhar? Sabe, a não paralisar. Tudo que ele estava fazendo na minha vida, eu continuava indo para a igreja, eu continuava buscando. Porque tem gente que quando dói, né? E quando a gente fala larga da mão de Jesus, é sobre isso, não vai mais para a igreja, não busca mais, sabe? Não busca falar com seus irmãos, não pede ajuda em oração, sabe? Queridos, eu não estaria de pé, eu não estaria aqui falando contigo se não fosse, né? Essa minha caminhada de pessoas orando por mim, o meu esposo orando por mim, o meu esposo me perdoando dia após dia das besteiras, das burradas que eu fazia. Então eu vou te falar uma coisa, Jesus, ele mudou a minha vida
vida, a partir do momento que mesmo, sabe, a cruz estando pesada, eu continuei carregando a minha cruz, eu nunca deixei a minha cruz. Mesmo doendo, mesmo com dificuldade, o meu esposo nunca deixou a cruz dele foi difícil, porque muitas vezes ele teve que carregar a dele, ainda teve que carregar a minha junto. Olha, eu vou te falar uma coisa, tem casamentos que você, além de carregar do outro, ainda carrega do outro. E faz parte, porque vocês são uma só carne. É bom que cada um carregue a sua, né? Mas muitas vezes vai acontecer de você ter que ajudar o teu irmão a carregar dele. E foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu muitas vezes na caminhada com Jesus comigo. Interessante que Jesus falou para o jovem rico que se ele fizesse, se ele deixasse, né, se ele renunciasse, isso que Jesus falou sobre as riquezas, vende tudo que tu tem, né? Carrega a tua cruz aí, me segue, né? Que lá tu vai ter um tesouro no céu e ele deixou. Jesus tem a palavra de Deus fala, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Jesus estava, né, estava falando sobre justamente isso. O tesouro do jovem rico não estava no reino dos céus. Ele queria tudo aquilo que o céu oferecia, né? Porque quem é que não quer? Né? Quando você ouve as histórias da Bíblia, o que Abraão fez, o que Moisés fez, o que Josué fez, o que Isaías profetizou, né? O que Jeremias profetizou, né? O que tantos profetas, o que o salmista Davi viveu sendo rei, todo mundo quer, queridos. Quem é que não quer ser rico? Quem é que não quer, sabe, ganhar as coisas, né? Quem é que não quer? Quem é que não quer ser abençoado por Deus? Mas poucos renunciam como Abraão. Poucos saem da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Foi o que Deus falou para Abraão. Poucos, né, renunciam, podendo matar, né, Saul, já sabendo que era rei. Davi nunca matou Saul, porque ele entendia que Saul um dia tinha sido ungido por Deus, mesmo não carregando mais o seu espírito. Eu quero te dizer, queridos, que é muito fácil querer o céu, assim como esse jovem rico quis. Mas eu te pergunto que está aí na rede social, onde é que está o teu tesouro? Né? Onde é que está o teu coração? Eu te pergunto que está aí na rede social. Porque onde está o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. Digo, sabe, queridos, não basta só amar o que você ouve de Jesus, o que você conhece. Não basta só você ir na igreja, ouvir a palavra, se arrepiar. Não basta só cantar louvores maravilhosos e entoar louvores a Jesus. Se você faz isso, glória a Deus, você já está no caminho. Mas eu posso te dizer que não basta só isso. Você vai precisar viver algo chamado renúncia. Se você não estiver disposto a renunciar, você vai viver tudo isso, mas vai chegar um dia que a tua cruz vai pesar. Sabe? Vai pesar. Porque entenda, eu vou te explicar uma coisa relacionada a essa cruz, né? Que eu não tinha estudado sobre isso, mas o Espírito Santo trouxe agora no meu coração para compartilhar contigo. E eu preciso falar, né? Porque se eu não falar, o Espírito Santo puxa a minha orelha. Queridos, a cruz de Jesus, a cruz que nós carregamos, ela se torna mais leve quando nós vamos deixando as coisas na caminhada. Então, conforme tu vai renunciando, você vai ficando mais leve na caminhada. E se você vai ficando mais leve na caminhada, a cruz vai ficar mais leve também. Porque quanto mais você renuncia, quanto mais você dá um passo e renuncia, a cruz de Jesus torna mais leve. Você dá um passo e renuncia, a cruz de Jesus torna mais leve. Você dá um passo e renuncia, a cruz de Jesus torna mais leve, queridos. É sobre isso, sabe? Então, você precisa renunciar para a tua cruz ficar mais leve. Mas você vai ter que carregar ela. Você vai ter que continuar carregando ela dia após dia. Também podem dizer assim, que não justifica, porque a palavra diz que nós temos sim uma cruz. Mas muitos a gente ainda escuta dizendo assim, mas Jesus já carregou a cruz por mim. Já morreu lá na cruz, queridos. Hoje eu falei no ônibus sobre isso. A cruz que Jesus carregou por mim e por você foi para que nós estivéssemos hoje de pé. Foi para que eu estivesse. Presta atenção numa coisa. Jesus morreu através do pecado de Adão e Eva. Deus mandou, né, a sua preciosidade. Qual é a sua preciosidade? Qual era a preciosidade de Deus? Era Jesus. E aí Jesus veio, aí ele olhou para mim e para ti, aí ele morreu. Né? Ele morreu, ele renunciou por mim e por ti, ele morreu na cruz. Aí você vai olhar para ele, você vai renunciar pela tua família, pelos teus amigos e por você. Queridos, nós precisamos entender que é um ciclo que se repete.
sabe? Jesus, Deus deu seu Filho para morrer por nós. Jesus, quando estava para morrer por nós, olhou por nós. E nós agora olhamos para o sacrifício de Jesus, carregamos a nossa cruz pelos outros. Queridos, a tua cruz não significa, não é só sobre você. A tua vida não é só sobre você. Se tu tem uma família, se tu ama a tua família, mesmo que tu, sabe, mesmo que tu não me ame, mesmo que tu não me conheça, mas tu tem alguém que tu ama. Tu tem alguém que tu ama. Mesmo aquela pessoa que mora sozinha, tem alguém que ela ama. Sabe, queridos? Ou de repente eu tô falando com pessoas aí que já é órfão. Eu quero te dizer que Deus também tem plano para ti. Deus também tem uma promessa para ti. Tá lá na palavra dele. Ele disse que ele cuidaria. Por isso tu precisa carregar a tua cruz e olhar para Jesus. Então, sabe, queridos, você ama alguém que está aí na rede social. E é por esse amor que você precisa carregar a tua cruz. É por isso que você precisa renunciar todos os dias. De repente tu ama alguém e você já está renunciando, mas você não está vendo muito resultado. Eu quero te dizer que tudo que você renuncia, o resultado ele vai chegar. Ele vai chegar, queridos, nem que seja no momento, sabe, final dessa pessoa. Esse resultado da tua cruz que tu está carregando, de oração, de busca por Deus, de fidelidade, de obediência, vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Falei ainda agora que eu ia te contar uma história. E eu peguei esses R$2 aqui, porque tem a ver com a história que eu vou te contar. Tá bem aqui. Tá amassadinho, tá rasgadinho. Vamos que vamos. Ore por essa missão e pela família Cavalheiro em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, se você foi muito impactado e tá chateado, continue me amando, porque eu estou só aqui fazendo a missão de Jesus. Ore por mim em nome de Jesus. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Compartilhe com o teu irmão que precisa renunciar, né, e não está conseguindo, por amor a Jesus. Fiquem todos com Deus, eu vou continuar a missão. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!